Mas isso nós aprendemos lá no capítulo 3º do Evangelho segundo o Espiritismo. A Terra, como planeta de prova e expiação, é destinada à reencarnação de 3 grupos de espíritos, excepcionados aqueles missionários, que vêm ao mundo para ajudar como professores a estes 3 alunos, ou 3 grupos de alunos a progredirem. É claro que estes são professores, não precisam de tutores, eles mesmos. Tanto que já foram admitidos como tal, para virem acelerar a mudança dos que estão aqui nestes 3 níveis. Quais são os níveis que o livro o Evangelho nos apresenta? O mais baixo de todos é espírito primitivo. Aqueles que acabaram de sair do reino animal irracional. O outro, o segundo, qual é? Os que já são os primitivos um pouquinho melhorados e são chamados de semi-civilizados. E o terceiro tipo, qual é? Os espíritos ex-marido, ex-mulher, ex-evangélico. Não, ex o quê? Os espíritos estrangeiros. E por que estes espíritos estrangeiros estão habilitados a renascer no mundo? Por quê? Era um mundo igual ao da Terra? Era um mundo superior da Terra. Era um mundo melhor que o da Terra. Isso. E o que eles fizeram lá? Lá eles fizeram muitas coisas erradas. Fizeram a lição de casa como deviam ter feito? Não. Já erraram lá. Tanto erraram, como disse o André, renitentes no mal e causa de perturbação para os bons, tanto erraram que tiveram que ser retirados de lá para ser colocados numa classe inferior de mundo. Esta já não é a primeira prova de que eles não são capazes de discernirem ou de se guiarem de autodomínio ou não? Porque se eles já fossem capazes de se administrar, não precisariam ter sido tirados de onde foram. Estariam lá. Até hoje, não precisariam ter vindo para uma classe pior. Então, o primitivo é aquele que não sabe nada, acabou de sair da floresta. O semicivilizado é aquele que sabe um pouco mais do que o primitivo, mas ainda come a carne crua do seu irmão. Ainda devasta tudo, ainda destrói, ainda quer exercer, como os bárbaros daqueles tempos, seu poder, a sua superioridade física. E o terceiro grupo que pode renascer na Terra são os espíritos estrangeiros. Já viveram em outros mundos, de onde foram retirados para serem colocados num mundo mais difícil, com a missão de ajudar este mundo a se tornar melhor mais depressa. Isso está no capítulo 3º do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, a Terra é um ambiente adequado para 3 grupos de espíritos evoluírem. E os 3 estão no nível em que, se há uma coisa que eles não podem dispensar, é professor. Não é? O primeiro porque acabou de sair da selva. O segundo porque está começando a entender que ele já não é mais um orangotango. E o terceiro porque veio de um mundo onde já fez muita burrada, quando teve liberdade para fazer. Agora precisa de disciplina. Agora precisa de controle. Daí que os espíritos, de maneira muito coerente, dizem a Kardec que esta alforria espiritual não pode acontecer sobre a Terra para a maioria. Uma vez que na Terra, a Terra como uma escola é destinada a alunos que são analfabetos, que são semi-alfabetizados ou que são rebeldes ao alfabeto. Nessa escola pode faltar o professor? Não pode. Aliás, nessa escola precisa professor, bedel, diretor, vice-diretor, precisa de tudo isso
para fazer o povo andar na linha. Mas isso não significa que alguns espíritos possam renascer em processo de educar os outros com seus exemplos. Então eles já não precisam de tutores. Eles já têm conhecimentos, mas estão aqui como membros do corpo docente e não do corpo discente. Não são alunos. Ou já aprenderam as lições, mesmo que eles sejam alunos em mundos mais avançados, aqui o que eles já sabem os categoriza para ensinar. Estes não precisam daquela tutela básica.